A paz do Senhor, amados, né? Estou aqui dentro do carro, né? Estava chovendo aqui, estou esperando a chuva passar. Estava aqui meditando, olhando a água cair, né, amados? A água simboliza aí, né, o Espírito Santo de Deus, simboliza a vida, né? E assim eu estava aqui, né, amados, conversando com o Senhor, né? Teve uma irmã, nós conversamos mais cedo, e ali Deus mostrava algo, né, sobre o vaso, né? Nós todos somos vasos, né, vaso do Senhor. E ali o Senhor me mostrava algo, amados, que todos nós, quando buscamos a Deus, oramos, jejuamos, nós começamos a encher, né, o vaso, ele começa a encher o vaso de azeite e unção. E essa unção começa a transbordar. E essa unção, mas não é nossa. Essa unção Deus nos entrega para que nós venhamos abençoar o próximo com a palavra, né, com oração, intercedendo, fazendo visita, fazendo, enfim, fazendo a obra do Senhor. E essa unção, ela vai aos poucos sendo expelida do vaso, né, até que se encontra Deus renovar, né, essa unção, fazer um renovo e derramar uma nova unção, né? E Deus falava comigo em 2 Timóteo, né, mas capítulo 2, versículo 19, que diz a palavra do Senhor: todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este zelo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade, né? O versículo 20 diz assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. E o versículo 28 diz assim, né, amados? De sorte, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Então, eu quero dizer para os irmãos, né? Quantos de nós, amados, tem orado ao Senhor, tem buscado o Senhor para ser vaso de honra? Quantos de nós, amados, tem pedido para o Senhor que venha nos derramar a unção e ser transbordante para que nós venhamos fazer para o próximo? Mas veja bem, a palavra nos diz que há vaso de honra e vaso de desonra. Então eu quero falar aqui um pouco do vaso, amados, de desonra. O vaso de desonra, amados, são aqueles, né, que às vezes pregam a palavra, às vezes levam a palavra do Senhor, aqueles também que não levam, mas enfim. Quando enchemos de óleo, mas de azeite do Senhor, quando buscamos, o Senhor nos transborda. E todos nós sabemos, amados, que a Bíblia nos relata que nós somos pecadores. Se nós somos pecadores, amados, significa o quê? Por mais que nós venhamos santificar, por mais que nós venhamos buscar ao Senhor, para algum deslize, para alguma palavra que nós, né, relatamos ou falamos, né, cai uma partícula de sujeira ali naquele óleo. E aquela partícula de sujeira, amados, desce para o fundo. E assim, amado, o Senhor me mostrava algo, um mistério ali que acontecia, que muitas das vezes nós vemos vasos ser usados por Deus, e muitas das vezes, amado, o Senhor nos mostra algo deles que está errado na conduta, na ordenança de Deus. Mas e que Deus falava comigo assim, amados filhos, não se preocupe, porque se é vaso meu, ou ele vai ser vaso de desonra, ou vai ser vaso de honra. O que o Senhor está querendo me dizer, amados? Quando falava de partículas, né, caindo sobre o óleo, né, e essas partículas descer para o fundo. Nós todos sabemos, amados, quando nós buscamos ao Senhor, nós buscamos a santificação, buscamos aquilo que é necessário, né? Uma palavra nos diz hoje, né, amados, em 2 Timóteo capítulo 2, né, relata, né, que nós devemos ter zelo, né? Que é ter zelo, amados? Ter zelo naquilo que o Senhor se apraz para conosco. Aleluia, glória a Deus. Então, neste dia, amados, eu quero estar compartilhando com os irmãos, né, quantas vezes, amados, você já viu um vaso, né, ali sendo usado por Deus? Ele está sendo usado por Deus e ao mesmo tempo você vê algo na vida dele que ele às vezes está fazendo errado, né? E você às vezes se pega você mesmo se perguntando, né? Mas Senhor, por quê? Eu vou explicar para contigo, amado. Este óleo, quando nós começamos a buscar o Senhor, ele transborda. Eu vou falar do vaso de honra primeiro. E esse vaso de honra, mas ele transborda e começa a pregar, começa a falar a palavra, busca vai na casa, faz um propósito e tal, e aí a unção vai saindo. E aquelas partículas, mas pequeninas, né, que é um deslize nosso, algum tá lá no fundo e começa a sair. E quando chega ao final, amados, comigo, o Senhor, né, particularmente, amados, o Senhor fala comigo assim, né? Ó, tá chegando ao fim a unção que eu te entreguei. No sentido assim, mas de vasos, né, enchidos pelo Senhor. O que o Senhor está querendo dizer? Quando chegar lá no fundo, amado, começa a expelir o quê?
a última gota, né, de azeite, de unção que o Senhor nos entregou. E ali essas partículas minúsculas, amados, ali de uns deslizes nossos, elas saem, mas porém ela não interfere naquilo que o Senhor tem, porque elas são mínimas. E se pela misericórdia do Senhor, amados queridos, nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Cristo lá na cruz. E se nós temos zelo com o Senhor, essas pequenas partículas que estão ali, o Senhor dilui elas, porque a unção que está ali está bem maior do que essas partículas, né? Esse é o vaso de honra. E ali ele despele, ali aí ele faz, né? O óleo sai. Aí chega o momento que o Senhor fala assim: olha, filho, agora é momento de não orar, agora é momento de você buscar a minha presença, agora é momento de você ter intimidade comigo, agora é momento de você jejuar, é momento de você adorar meu santo nome, é momento de você ir no monte, é momento. Então, por que eu falo isso, amados? Que quando cai, você tem que se revestir, né? Você tem que se buscar a presença de Deus para que você se enche de novo com uma unção renovada. Então, amados, todo aquele que é vaso, ele sempre tem que se renovar a unção. Por quê? Por que eu falo isso? Mas as pequenas partículas, aleluia, glória a Deus, quando vai para o fundo, quando você renova, o Senhor, a unção que está ali sobre o que o Senhor te entregou, ela é diluída, mas ela é expelida do vaso. E o Senhor vem, limpa o vaso novamente, purifica o vaso e depois o enche de novo com a sua unção até transbordar, e assim começa novamente, né, a nós a pregar, a orar e fazer aquilo que é necessário para o Senhor. Agora, o vaso de desonra, amados, são aqueles, amados, que ali vão usando essas pequenas partículas, amados, e aquelas pequenas partículas, ele não se convém, né, não se convence que elas vão aos poucos se juntando, naquele momento, e quando ele vê, amados, aí nós pegamos o vaso pregando, o vaso falando, ele está com óleo não transbordando mais, mas sim o óleo na boca do vaso. Aleluia, glória. Mas não é interessante, amados, que o Senhor fala assim: aos poucos eu vou tirando, aos poucos eu vou tirando, aos poucos eu vou diluindo aquele ali. E quando chega no vaso, amados, no vaso de desonra, o Senhor está querendo dizer o quê? Ele está cheio até na boca, mas a metade, né, já não se faz presença do Senhor mais. Aí sai primeiro o quê? A vontade do Senhor. E aí, de repente, amados, começa a expelir a sujeira. Aí é na onde, amados, que nós vemos aí, profeta do Senhor, as notícias chegando, né, que um adulterou, o outro fez isso. Aí essa é a sujeira que começa a expelir do vaso, amados. Então o Senhor simplesmente está dizendo assim: vamos ser vaso de honra ou ser vaso de desonra? Vaso de honra, mas aquele que tem bom zelo, aquele que se foge da iniquidade e tem temor a Deus e sabe que aquelas pequenas partículas fazem parte, né, daquilo que o Senhor nos relata na palavra, que nós somos pecadores, mas nós temos que reconhecer o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que derramou o teu sangue, né, para que nós podemos ser purificados e justificados pela justiça de Deus, né? Reconhecendo isso, essas pequenas partículas não vão mais nos afetar, mas porém, amados, todo momento nós temos que fazer o renovo, nos buscando, nos resguardando, para que nós podemos ajudar o próximo. E o vaso de desonra, mas quando começa a expelir, aleluia, glória a Deus, começa a expelir a sujeira, porque o Senhor tem que limpar. E isso, amados, não é eu que faço, não é você que faz. Quando vemos um profeta de Deus ali profetizar, fazer isso, né? Às vezes Deus até mostra pra gente claramente: ó, ele está no caminho errado. E ali, amados, o que o Senhor fala? Ó, tá chegando o tempo, ele mesmo vai começar a se mostrar, porque nem o vaso de honra, ele não percebe ao momento que começa a sujeira, né? E ali naquele momento, amados, aí é só Deus. Porque aí quando Deus expele toda a sujeira, amados, sabe o que ele tem que fazer? Quebrar o vaso. Ele não quebra, mas porque se quebrar o vaso já passado pelo forno, ele não se refaz. Ele vai fazer o quê? Ele tem que renovar o vaso. E o que é o renovar o vaso, amados? Aí decanta lá, braceve, que começa o mistério. Rabadaceve, alabraçúdia. Aí começa o mistério, amados, porque aí o Senhor pega o quê? Aleluia, glória a Deus. Ele começa a pegar, amado, a raspar o vaso para tirar, expelir a sujeira. Aí a noite começa, amado, a ser dolorido.
querido, aonde que o Senhor fala agora, meu filho, aleluia, glória, eu tenho que expor toda essa sujeira para que eu te refaça, para que eu te renovo, para que eu faça de ti, de Cantalabra serva, um vaso de honra, aleluia, glória. Então é isso que o Senhor está querendo passar para conosco hoje, amado, ser vasos de honra e não vasos de desonra. Fica aí, né, essa mensagem para os irmãos, né, e o vaso de desonra, quando o Senhor começa a pôr a mão ali, começa a tirar toda aquela sujeira, raspar, ele tem que raspar todinho por dentro, amados. O que o Senhor está falando? Ele limpa nós internamente, aleluia, ele começa do interno para fora, não tem como ele nos limpar de fora para dentro, ele começa de dentro para fora, e ali o vaso, amados, desonra, quando o Senhor começa a passar a mão ali, da sebe, lá, braçúria, decanta lá, braçúria, aí, meu irmão, minha irmã. Cheio de bada sérvia, aí é mistério, porque aí começa a vir as dores, começa a vir de cantalabra sérvia, todo fato acontecido, aleluia, glória a Deus, amém, amados, fica aí essa mensagem para os irmãos, aleluia, que Deus abençoe os irmãos, né, medita aí nessa passagem de hoje, né, amados, que o Senhor nos entregou, compartilha aí, aleluia, glória a Deus, que Deus te abençoe nessa data de hoje, amém, Vasco, fica na paz do Senhor.